Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o antigo Êxodo e o novo Êxodo. Esse assunto, pessoal, está incutido na palavra de Deus por meio das profecias e a gente percebe que o que acontecerá no final nada mais, nada menos será que um êxodo mais pujante, mais firme e mais forte do que o êxodo de Moisés. Ou seja, o êxodo de Moisés foi uma sombra para uma profecia que acontecerá na realidade no futuro, que é o êxodo final. Então, pessoal, eu tenho aqui um estudo que eu preparei para vocês. Eu vou começar a ler. Uma hora estarei lendo o estudo, outra hora estarei lendo os textos bíblicos. Mas quando for os textos bíblicos, eu quero que vocês acompanhem, parem o vídeo, se vocês precisarem, para vocês acharem os textos e acompanhar comigo. Vamos ao estudo. As semelhanças do antigo Êxodo com o novo Êxodo. O povo de Deus era escravizado no Egito, no Êxodo antigo, e Deus queria fazer o povo ir para uma terra onde ele tinha prometido a Abraão, Isaque e Israel, a terra de Canaã. Mas o faraó, a figura do anticristo, não queria deixar o povo ir para o deserto para ir adorar a Deus. Ou seja, pessoal, percebam que o faraó é uma pré-figura do anticristo, ou seja, o faraó era uma espécie de anticristo naquela época. O Egito é um sistema que regia o mundo, o império que regia o mundo naquela época. E perseguiu o povo de Deus. A besta que dominava o mundo naquela época era o Egito. Se a gente estudar as profecias, a gente vê que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. E o Egito faz parte, é uma das cabeças. Não é a cabeça final, mas é uma das cabeças. Cujo a 7ª cabeça retornará com todos as características, os adjetivos, o pensamento, a mente, o espírito dos outros impérios, das outras cabeças que perseguiram o povo de Deus. Isso a gente consegue entender o Espírito Santo dando o discernimento de que está na profecia isso, né, pessoal? No texto das 7 cabeças e 10 chifres. Que as 7 cabeças e os 10 chifres são a besta formada já. Mas as cabeças do passado já caíram, que foram Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, né? E falta a última cabeça, que será a cabeça final com os 10 chifres, que estará encarnada, né, com todos os espíritos das outras cabeças. É a encarnação do diabo na 7ª cabeça da besta. Ou seja, o diabo fará com que todos os outros impérios entrem no 7º império. Que a gente já estudou no canal, a gente já viu qual que é o 7º império. A 7ª cabeça da besta é a Organização das Nações Unidas. Não é esse o assunto do vídeo de hoje, mas já tem um vídeo aqui no canal, vocês procurem o vídeo, estudem sobre isso. Mas a gente vai focar no Egito Antigo agora, para falar do Êxodo Antigo e para mesclar, comparar com o novo Êxodo. Ou seja, vocês percebam que o anticristo não, que o faraó é uma figura do anticristo, e ele não queria deixar o povo de Israel ir para o deserto para adorar a Deus, como está aqui em Êxodo 5, Êxodo 5, capítulo 5, versículo 1. Depois foram Moisés e Arão, percebam, os dois, né? E disseram a Faraó: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor
para que eu ouça sua voz e deixe ir Israel. Percebam a blasfêmia de Faraó. Faraó tem um espírito de blasfêmia, um espírito de afronta dentro dele, cujo anticristo tem o mesmo espírito de Satanás dentro dele. O mesmo espírito de Satanás que estava dentro do Faraó estará no anticristo. Por isso ele é blasfemo. Por isso ele zomba de Deus. Só que ai daqueles que zombam de Deus, porque Deus destruirá eles. Então eles disseram: o Deus dos hebreus nos encontrou, portanto deixa-nos agora ir ao caminho de 3 dias ao deserto, para que nós ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Ou seja, percebam que o povo queria ir, mas o Faraó, com dureza de coração, não deixou Israel ir adorar a Deus no deserto. Não queria deixar o povo de Israel sair do Egito de jeito nenhum. E é assim que o anticristo tem para os dias finais. Ele não vai querer deixar o povo sair do sistema como Israel iria sair daquele sistema egípcio. O Faraó não queria deixar de graça, de mãos abanando, eles saírem. E assim que o anticristo vai fazer. Ele vai se levantar, ele não aceitará que o povo saia de mão beijada. Só que no meio disso a gente vai ver que Deus vai intervir. Então, percebam o quanto de semelhanças eu já citei aqui. Mas tem muito mais semelhanças que eu vou falar agora. Semelhanças, número 1. O anticristo, Faraó, é uma figura do anticristo. Moisés e Arão, 2 profetas, que iam sempre diante de Faraó para anunciar as coisas que Deus iria fazer caso ele não deixasse o povo ir adorar. Os 2 profetas representam as 2 testemunhas do futuro. As 10 pragas que caíram sobre o Egito estão alinhadas com os 3 ais das últimas 3 trombetas, da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta, e as 7 pragas das 7 taças da ira de Deus. Ou seja, 3 ais mais 7 taças da ira dão quanto? Dão 10 pragas. Estão alinhados com as 10 pragas egípcias. Não são as mesmas, mas são formas de castigos que Deus impõe a esse sistema maligno que persegue o povo dele. Ou seja, assim como ele afligiu o sistema egípcio, a primeira cabeça da besta, ele vai atingir a última cabeça da besta. As 7 cabeças unidas e os 10 chifres unidos serão atingidos da mesma forma com que Deus atingiu na primeira cabeça. Ou seja, Deus feriu a primeira cabeça e ferirá a última. Assim como Deus feriu as outras cabeças também, né? Deus feriu as outras cabeças, mas feriu o Egito. E feriu o Egito como? Feriu o Egito no mar. Eles morreram afogados. Assim como Deus feriu a Síria, que um anjo matou boa parte daqueles assírios que perseguiam o povo de Deus. Então, Deus já feriu as cabeças da besta no passado e vai continuar ferindo, e vai ferir de forma fatal e final, em que não haverá mais espaço para a besta, para esse sistema maligno, e Jesus reinará sobre a terra e tirará o reino das mãos de Satanás e reinará aqui para sempre. Isso está escrito, isso é profecia bíblica. Então,
Já falei que o Egito era a primeira cabeça da besta. O Egito governava o mundo na época. E a ONU governará o mundo, já governa o mundo agora e governará com mais força o sistema mundial de escravidão final. Israel era escravo do Egito na primeira cabeça da besta. E agora, nessa sétima cabeça da besta, a igreja está sendo escravizada agora. Mas Deus dará o livramento, assim como deu para Israel. Israel conseguiu fugir e ir para o deserto até conseguir entrar na terra prometida. Assim também acontecerá com nós. O deserto, percebam, existia deserto na época de Moisés, existirá deserto no futuro. E Canaã era a terra prometida. E pra gente, a terra prometida é essa mesma terra que existe hoje, o nosso planeta, que a gente conhece como planeta, restaurado, sem Satanás incomodando por 1000 anos, com Cristo estabelecendo um reino de paz, de ordem, de decência, de liberdade sobre essa terra. A verdadeira paz estará aqui quando Jesus estiver reinando. Ou seja, olhe quanto de coisas semelhantes existiam no antigo Êxodo, existem nesse novo. Ou seja, a gente percebe através disso que o Êxodo de Moisés é uma sombra para a realidade futura que será o Êxodo, que as duas testemunhas encaminharão o povo de Deus até chegar no milênio, para entrar no reino milenar de Cristo aqui na Terra. Olha que glorioso. Vamos continuar lendo aqui o estudo. Olhem essas semelhanças. Vamos ver que o Êxodo de Moisés na realidade foi uma sombra para uma realidade futura, né? Que virá. Já falei aqui. Daí as pragas, né? Vamos falar um pouco sobre as pragas com que Deus atingiu o Egito. Aqui um resuminho das pragas. Foi água em sangue, foi rãs, piolhos, moscas, pragas de pestes, os animais morreram, úlceras nos egípcios, né? Praga da saraiva, gafanhotos, densas trevas e a morte dos primogênitos. E nas pragas finais, agora no sistema, na última cabeça da besta, Deus vai fazer algo muito mais forte. Não serão 10 apenas. Claro, eu foquei aqui em 10. 3 ais e as 7 taças da ira. Mas não serão isso. Não será só isso. É muito mais pragas, muito mais castigo que Deus derramará sobre esse sistema. Por quê? Porque lá em Apocalipse 11, no texto das duas testemunhas, está falando que as duas testemunhas têm o poder dado por Deus para ferir a terra com quantas vezes eles quiserem. Deus deu essa autoridade às duas testemunhas para eles ferirem a terra quantas vezes eles quiseram, fazendo cessar a chuva, ferindo águas em sangue, qualquer coisa que estiver na boca das duas testemunhas, que eles sentiram no coração, para eles castigarem esse sistema maligno. Eles vão fazer e vão castigar, porque Deus deu essa autoridade a eles. Mas vamos aqui falar sobre 3 ais especificamente. Os 3 ais, as últimas 7 trombetas. Eu poderia estar falando das taças da ira, mas nesse vídeo eu não vou abordar sobre as taças da ira. Eu quero que vocês peguem e estudem de maneira, com tempo, com calma. Vocês leiam lá em Apocalipse. Podem ler 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira. Vocês veem o castigo que Deus fará nesse sistema. Muito mais pesado do que fez com os egípcios. Porque agora é o castigo final. É o castigo final, e recheado com esse castigo final terá a condenação final, que é a morte deles no lago
a segunda morte deles no lago de fogo e enxofre. Ou seja, serão completamente destruídos os inimigos de Deus. Mas vamos falar um pouquinho dos 3 ais, né? No Apocalipse 9, fala sobre os 3 últimos ais. A quinta, a sexta e a sétima trombeta. Na quinta trombeta, saíram gafanhotos e foi-lhes dado o poder, como o poder de escorpião. E foi-lhes dito para que não causassem dano nas plantações, mas somente aos homens, que não têm o selo de Deus em suas testas. E eles atormentarão os homens por 5 meses. E nesses 5 meses os homens vão buscar a morte, está lá no texto bíblico, e não vão achar a morte. Por quê? Porque esses demônios, esses gafanhotos, eles vão atormentar, vão ter poder como se fosse um poder de escorpião, para picar, para causar dano, ferimento, mas eles não vão morrer. E eles vão buscar a morte, eles não vão morrer, porque Deus não permitirá que eles morram nesse momento, para eles serem castigados por terem negado o Filho de Deus, por terem negado a santa palavra, por terem feito a vontade de Satanás. Eles terão que ser castigados. Assim como ele feriu a primeira cabeça, ele ferirá a última cabeça. De maneira mais forte, aliás, mais redundante, mais forte, mais imponente. Vamos ver a sexta trombeta. Os anjos caídos que estavam presos junto ao rio Eufrates serão soltos. E os 4 com seus exércitos, exército de milhares, diz o texto, né? Mataram os homens com fogo, fumaça e enxofre que saía das suas bocas. Isso, na minha opinião, fogo, fumaça, e isso é conjectura, tá, pessoal? Aqui, abre parênteses, é uma conjectura e não uma interpretação, digamos, fiel. Pode estar certo como pode estar errado, é uma conjectura. O resto que eu estava falando era a palavra de Deus. Aqui é conjectura do meu pensamento, Luiz, né? De mim, Luiz, eu acho que esse fumaça, fogo e enxofre são sinais de guerra. Porque fumaça, fogo e enxofre saem de equipamentos bélicos, de canhão, de armas, de bombas. Ou seja, e diz que esses anjos, esses demônios, né, anjos caídos, os seus exércitos, feriram os homens com fumaça, com fogo e enxofre. Claro que literalmente pode ser que saia fumaça, fogo e enxofre da boca deles, para eles matarem de maneira literal, sem guerra. Mas, na minha opinião, eu acho que isso significa guerra. E os cavalos que fala no texto, os cavalos dos cavaleiros, são canhões, são armas bélicas que matarão o povo. Essa é minha interpretação pessoal, uma conjectura. Pode estar certo como pode estar errado, mas eu penso assim. Nós vamos voltar para a palavra de Deus. Determinado isso, pessoal, vamos ver o deserto e as semelhanças. No Êxodo 16, vamos abrir em Êxodo 16, que a gente vai ver uma coisa muito importante. No Êxodo 16, Deus manda o maná para aquele povo. E diz assim: partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel, e veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comiam pão a fartar.
tu nos trouxe a este deserto para matares de fome a essa multidão? Ou seja, percebam, pessoal, que o povo murmurou, se revoltou contra os líderes deles, Moisés e Arão. Se revoltou contra as testemunhas do Senhor naquela época. Ou seja, haverá também uma revolta. Haverá uma revolta por parte de pessoas que vão para o deserto e vão se revoltar contra as lideranças que vai existir. Haverá uma revolta da mesma forma que houve. Porque ou vocês acham que foi tudo maravilha? Essa passagem de Israel saindo da escravidão no Egito até conseguir a terra prometida? Não, houve revoltas, houve rebeliões. Assim como diz o texto da rebelião de Corá, houve várias vezes, houve rebeliões. Veja, a própria murmuração deles, aqui, eles querendo comida, porque eles estavam acostumados com as comidas do Egito. Estavam acostumados. E vocês acham que não vai ter pessoas que vão sair do sistema e vão ir para a igreja com o deserto? Pessoas da própria igreja, próprio povo de Israel aqui reclamou. Não foi pessoas estranhas, não foram desconhecidos da palavra de Deus. Mas foi o próprio povo de Israel que se revoltou contra Moisés e Arão, falando que eles iam morrer de fome. Vocês acham que não vai ter gente da própria igreja que vai para o deserto que não vai se revoltar contra os líderes, contra as testemunhas fiéis que foram levantadas pelo Senhor para liderar o povo dele nos dias finais? Vai ter pessoas que vão se revoltar, vão ter pessoas que vão sentir saudade desse mundo, vão ter pessoas que vão sentir saudade desse sistema maligno, vão sentir saudade das suas casas, dos confortos dos seus lares, das suas famílias, da comida, das tecnologias, da Netflix, do Facebook, do Instagram, de tudo, de todas essas tecnologias, do dinheiro, do lazer, do trabalho. Ou seja, vão ter pessoas que vão sentir as saudades dessas coisas que viveram no mundo, que viveram no sistema. Não vão desapegar. Mas esses que não conseguirem desapegar, eles não entrarão no reino. Porque não estão preparados para entrar no reino. Por quê? Porque não abriram a mão deste mundo. Jesus diz: quem se considera amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Está escrito na palavra. Está escrito. Então, muitos vão querer voltar, assim como o povo de Israel queria voltar para o deserto, porque lá eles tinham carne à vontade, pão à vontade. Muitos vão querer voltar para o sistema. Estão saindo, estão dizendo: vamos sair do sistema, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque esse sistema é maligno, não sei o que, mas eles vão querer voltar, eles não vão suportar ficar longe das paixões deste mundo, do seu conforto, da sua zona de conforto, porque o deserto não é um lugar para quem gosta de estar na zona de conforto. O deserto é um lugar onde você tem um tete a tete com Deus. E a gente vai ver esse versículo que eu estou falando isso. Mas vamos continuar. Ou seja, vamos continuar no texto aqui. Vamos ver o quanto Deus foi misericordioso e mandou comida para esse povo, mesmo sendo um povo rebelde. No capítulo 16, versículo 4 do livro de Êxodo: então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover o pão dos céus, o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove
se ande em minha lei ou não. Ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Quem somos nós para que murmureis contra? Quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão para fartar? Porque o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Ou seja, eles estavam achando que eles estavam se revoltando contra Moisés e Arão, que eram os líderes, né, do povo. Mas não, eles não estavam se revoltando contra Moisés e Arão. Eles estavam se revoltando contra o Deus que levantou Moisés e Arão. No futuro, esses rebeldes não estarão se revoltando contra as duas testemunhas, estão se levantando contra quem levantou as testemunhas. Cara, é muito profundo isso. É muito profundo. E Deus, mesmo assim, com sua misericórdia, deu pão para esse povo rebelde e deu carne para eles comerem. Mesmo eles sendo rebeldes, mesmo eles se revoltando, eles não obedecendo a Deus. Só que haverá separação entre os rebeldes e os fiéis. A gente vai ver. A gente vai ver isso nesse texto agora. Esse texto agora, que está lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 35 ao 38. Ezequiel, capítulo 20, versículo 35 ao 38. Esse texto é chave para a gente entender os dois êxodos. O êxodo que aconteceu no passado e o êxodo que tornará a acontecer. Um dos textos principais das profecias. Quem entende esse texto consegue desbloquear várias profecias. Várias profecias. Então, pessoal, estudem os profetas. Eu já falei isso em vários vídeos. Mas vocês só vão conseguir entender com profundidade o que está escrito quando vocês estudarem os profetas. Inclusive os profetas que a igreja não estuda, não crê, porque está lá no Antigo Testamento, né? Ezequiel capítulo 20, versículo 35, diz assim: Deus falando: eu vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face vos julgarei, como julguei os vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Eu vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Separarei dentre vós os rebeldes, ou seja, vejam que existem rebeldes, mesmo no deserto, mesmo fora do sistema, irão rebeldes para o deserto, mas Deus vai separar dentre vós os rebeldes, e os que transgredirem contra mim, da terra das suas peregrinações, os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. Ou seja, eles sairão da terra deles, mas eles não entrarão em Israel. Por quê? Porque eles não entrarão no reino, porque são rebeldes. Ou seja, percebam, pessoal, o quanto isso é profundo.
Mesmo que eles saiam do sistema, saiam das suas terras, das suas peregrinações, eles não vão entrar no reino, por causa da rebeldia deles. Olha como é profundo, pessoal, o texto. Esse texto é o mais importante desse estudo. Ou seja, faz a gente refletir que não adianta às vezes conhecer, só conhecer, mas precisa praticar a palavra. Praticar e buscar sempre de Deus a humildade, pedir para Deus não deixar crescer a soberba dentro dos nossos corações, para a gente não virar um rebelde como esse povo aqui. Pessoal, eu tinha muito mais coisa para falar se eu fosse falar. Vocês leem, depois leiam a coluna de fogo que Deus protegia o povo de noite, né? Protegia o povo, aquecia o povo com a coluna de fogo. De dia tinha a coluna da nuvem para esconder o povo do sol, do calor. Isso tudo voltará no novo Êxodo. Esses cuidados de Deus voltará. Está tudo escrito na Escritura. E um texto principal que eu não li aqui, mas é tarefa de vocês lerem em casa, é Apocalipse 12. Inclusive, eu acho que eu já estudei Apocalipse 12 com vocês aqui. Sim, com certeza eu já estudei. Tem vídeo falando sobre isso. Então, vejam os outros vídeos, assistam esse também até o final, compartilha, curta, compartilhe com as pessoas que amam a palavra de Deus, que precisam, que estão para buscar de Deus de fato e de verdade, não querendo bênçãos somente, mas querendo o abençoador, querendo entender os mistérios da palavra de Deus e buscando firmemente o reino, porque bem-aventurado é aquele que busca o reino de Deus. Buscai, pois, o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pessoal, fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.